Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para estar lendo a palavra de Deus junto com vocês e vamos dar continuidade em Ezequiel, capítulo 39 e capítulo 40. Ele vai estar falando ali ainda a respeito de Gog e também no capítulo 40 ele vai estar falando do novo templo. Então vamos estar meditando nesses dois capítulos e ver o que o Senhor nos prepara através deles. Então vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. No capítulo 39 fala bem assim: Filho do homem, profetiza contra Gog e diga: Assim diz o soberano, o Senhor. Eu estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e de Tubal. Farei você girar e o arrastarei. Eu o trarei do extremo norte eu enviarei contra os montes de Israel. Então derrubarei o arco da sua mão esquerda e farei suas flechas caírem da sua mão direita. Nos montes de Israel você cairá, você e todas as suas tropas e as nações que estiverem com você. Eu darei você como comida a todo tipo de ave que come carniça e aos animais do campo. Você cairá em campo aberto, pois eu falei, palavra do soberano o Senhor. Mandarei fogo sobre Magog e sobre aqueles que vivem em segurança nas regiões costeiras, e eles saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio de Israel, o meu povo. Não mais deixarei que o meu nome seja profanado, e as nações saberão que eu, o Senhor, sou o santo de Israel. E aí vem. É certo que acontecerá, palavra do soberano, o Senhor, este dia é de que eu falei. Então aqueles que morarem nas cidades de Israel sairão e usarão armas como combustíveis, e a queimarão os escudos pequenos e grandes, os arcos e flechas, os bastões de guerra e as lanças. Durante 7 anos eles as utilizarão como combustível. Não precisarão ajuntar lenha nos campos, nem cortá-las nas florestas, porque eles usarão as armas como combustível. E eles despojarão aqueles que os despojaram, e saquearão aqueles que os saquearam. Palavra do soberano, o Senhor. Naquele dia darei a Gog um túmulo em Israel, no vale dos que viajam para o oriente na direção do mar. Ele bloqueará o caminho dos viajantes, porque Gog e todos os seus batalhões serão sepultados ali. Por isso será chamado Vale de Ramon Gog. Durante 7 meses, a nação de Israel os sepultará a fim de purificar a terra. Todo o povo da terra os sepultará. E o dia em que eu for glorificado será para eles um dia memorável. Palavra do soberano, o Senhor. Depois dos 7 meses, serão contratados homens para percorrer a terra e sepultar os que ainda restarem. E assim a terra será purificada. Quando estiverem percorrido a terra, e um deles vir um osso humano, fincará um marco ao lado do osso, até que os coveiros o sepultem no vale de Ramon Gog, né? Também haverá ali uma cidade a qual se dará o nome de Ramoná, e assim eles purificarão a terra. Filho do homem, assim diz o soberano Senhor: chame todo tipo de ave, todos os animais do campo. Venham de todos os lugares ao redor e reúnam-se para o sacrifício que estou preparando para você, o grande sacrifício nos montes de Israel. Ali vocês comerão carne e beberão sangue. Comerão a carne dos poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra, como se eles fossem carneiros, cordeiros, bodes e novilhos, todos eles animais gordos de Bazã. No sacrifício que estou preparando, vocês comerão gordura até empanturrar-se, e beberão sangue até embriagar-se. À minha mesa vocês comerão a sua porção de cavalos e cavaleiros, de homens poderosos e soldados de todo tipo. Palavra do soberano, o Senhor.
Exibirei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o castigo que eu trouxer e a mão que eu colocar sobre eles. Naquele dia em diante, a nação de Israel saberá que eu, o Senhor, sou o Senhor, o seu Deus, e as nações saberão que os israelitas foram para o exílio por sua iniquidade, porque me foram infiéis. Por isso escondi deles o meu rosto, eu os entreguei nas mãos de seus inimigos, e eles caíram à espada. Trarei contra eles de acordo com a sua impureza e com as suas transgressões, e escondi deles o meu rosto. Por isso assim diz o soberano Senhor: agora trarei Jacó de volta do cativeiro, e terei compaixão de toda a nação de Israel, e serei zeloso pelo meu santo nome. Eles se esquecerão da vergonha, porque passaram de toda a infidelidade que mostraram para comigo, enquanto viviam em segurança em sua terra, sem que ninguém lhe causasse medo. Quando eu tiver trazido de volta das nações, e os tiver ajuntado dentre as terras dos seus inimigos, eu me revelarei santo por meio deles, à vista de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, pois embora os tenha enviado para o exílio entre as nações, eu reunirei em sua própria terra, sem deixar um único deles para trás. Não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel. Palavra do soberano, o Senhor. Enfim, vale lembrar aqui que o Senhor está trazendo aí, digamos, Gog e Magog, ele está tratando aí de povos. Aí ele está falando aí que saquearam o povo de Israel, e depois aí o povo de Israel também ia saqueá-lo, eles então ia ter uma reviravolta aí também. E aqui no finalzinho, quando ele fala também que não mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel. Enfim, vale lembrar que esse derramamento do espírito na carne, digamos, em todos, foi em Pentecoste, depois que Jesus subiu, depois dos 40 dias ali da ascensão de Cristo, veio em Pentecoste ali o Espírito Santo, que muitas pessoas ali, até o próprio Pedro estava junto ali, recebeu neste momento. Mas enfim, no capítulo 40 fala bem assim: no início do 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade, naquele exato dia a mão do Senhor esteve sobre mim, e ele me levou para lá. Em visões de Deus, ele me levou a Israel e me pôs num monte muito alto, sobre o qual, no lado sul, havia alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. Ele me levou para lá e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava em pé junto à entrada, tendo em sua mão uma corda de linho e uma vara de medir. E ele me disse: filho do homem, fixe bem os olhos e procure ouvir bem, e preste atenção a tudo o que vou mostrar a você, pois para isso você foi trazido aqui. Conta à nação de Israel tudo o que você vai ver. Agora ele começa a contar tudo o que ele viu nessa visão ali que o Senhor levou ele. Vi um muro que cercava completamente a área do templo. O comprimento da vara de medir na mão do homem era de 6 metros de 6 medidas longas, cada uma com meio metro. Ele mediu um muro que tinha 3 metros de espessura e 3 metros de altura. Depois ele foi até a porta da cidade, ao oriente, subiu os seus degraus e mediu a soleira da porta, que tinha 3 metros de extensões. As salas dos guardas tinham 3 metros de comprimento e 3 metros de largura, e as paredes entre elas tinham 2,5 metros de espessura. A soleira da porta junto aos pórticos, defronte do templo, tinha 3 metros de extensão. Depois ele mediu o pórtico, que tinha 4 metros de extensão e seus batentes tinham 1 metro de espessura. O pórtico estava voltado para o templo. Da porta oriental para dentro havia 3 salas de cada lado. As 3 tinham as mesmas medidas e as faces das paredes salientes de cada lado tinham as mesmas medidas. A seguir ele mediu a largura da porta à entrada, era de 5 metros, e o seu comprimento era de 6,5 metros.
Defronte de cada sala havia um muro de meio metro de altura e os nichos eram quadrados, com 3 metros em cada lado. Depois ele mediu a entrada e partiu a partir do lado da parede do fundo de uma sala até o alto da sala oposta. A distância era de 12 metros e meio, da abertura de um parapeito até a abertura do parapeito oposto. E mediu ao longo das faces das paredes salientes por toda a parte interna da entrada eram 30 metros. A medida era até o pórtico que dá para o pátio. A distância a entrada da porta era da extremidade do seu pórtico era de 25 metros. As salas e as paredes salientes dentro da entrada eram guarnecidas e estreitas aberturas com parapeito ao redor, com o pórtico as aberturas que os circundavam davam para a parte interna. As faces da parede salientes eram decoradas com tamareiras. Enfim, aqui era só pegar um mapa, digamos assim, pessoas que entendem um pouco mais de medida para ter uma ideia como que era que Ezequiel tinha visto essas medidas. Ele vai falando aí que eu vou lendo para vocês. Depois ele me levou ao pátio externo. Ali eu vi alguns quartos e um piso que havia sido construído ao redor de todo o pátio. Nele havia 30 quartos ao longo de todo o piso. Estes eram adjacentes às laterais das entradas, e sua largura era igual ao comprimento. Esse era o piso inferior. A seguir ele mediu a distância da parte interna da entrada inferior até a parte externa do pátio interno, o que deu 50 metros tanto no lado leste quanto no lado norte. Mediu depois o comprimento e a largura da porta que dá para o norte e para o pátio externo, seus compartimentos, 3 de cada lado, suas paredes salientes, e seu pórtico tinha as mesmas medidas dos compartimentos das primeiras entradas. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Suas aberturas, seu pórtico e sua decoração com tamareiras tinham as mesmas medidas da porta que dava para o oriente. 7 degraus subiam até ela e o seu pórtico ficava ao lado oposto a eles. Havia uma porta que abria a porta interna e que dava para a porta norte, como também a uma que dava para a porta leste. Ele mediu de uma porta a que lhe ficava oposta eram 50 metros. Enfim, ele deve estar medindo com uma vara de medir ali, como a gente viu ali também, né? Depois ele me levou para o lado sul e eu vi uma porta que dava para o sul. Ele mediu seus batentes e seu pórtico, eles tinham as mesmas medidas das outras portas. A entrada e o pórtico tinham aberturas estreitas ao seu redor, como a abertura das outras. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. 7 degraus subiam até ela, e o seu pórtico ficava ao lado oposto deles. Havia uma decoração de tamareira nas faces das paredes salientes em cada lado. O pátio interno também tinha uma porta que dava para o sul e ele mediu desde essa porta até a porta externa do lado sul. Eram 50 metros. A seguir ele me levou ao pátio interno pela porta sul e mediu a porta sul. Suas medidas eram iguais às outras. Suas salas, suas paredes salientes e seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros. A entrada e seu pórtico tinham aberturas ao seu redor. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Os pórticos da entrada ao redor do pórtico interno tinham 12 metros e meio de largura e 2 metros e meio de extensão. Seu pórtico dava para o pátio externo. Tamareiras decoravam seus batentes e 8 degraus subiam até a porta. Depois ele me levou ao pátio interno ao lado leste e mediu a entrada. Suas medidas eram iguais às outras. Suas salas, suas paredes salientes e seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros. A entrada e seu pórtico tinham aberturas ao seu redor.
tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Seu pórtico dava para o pátio externo, tamareiras decoravam os batentes em cada lado, e 8 degraus subiam até ela. Depois ele me levou à porta norte e mediu suas medidas. Eram iguais às outras, como também as medidas de suas salas, suas paredes salientes e seu pórtico, e tinham aberturas ao seu redor. Tinha 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Seu pórtico dava para o pátio externo. Tamareiras decoravam os batentes em ambos os lados e 8 degraus subiam até ela. Um quarto com sua entrada ficava junto do pórtico de cada uma das entradas internas, onde os holocaustos eram lavados. No pórtico da entrada havia 2 mesas de cada lado, em que os holocaustos, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa eram abatidos. Junto à parede externa dos pórticos da entrada, perto dos degraus da porta norte, ficavam as suas degraus. Haviam, pois, 4 mesas, uma do lado da entrada e 4 no outro, onde os sacrifícios eram batidos. Eram 8 mesas ao todo. Também havia 4 mesas de pedra lavrada para os holocaustos, cada uma com 75 centímetros de comprimento e de largura, e 50 centímetros de altura. Nelas colocavam seus utensílios para o abate dos holocaustos e dos outros sacrifícios, e ganchos de 2 pontas, cada uma com 4 dedos de comprimento, estavam presos à parede em toda a sua extensão. As mesmas destinavam-se à carne das ofertas. Dentro do pátio interno havia 2 quartos antes da porta interna. Um ficava ao lado da porta norte, que dava para o sul, e o outro ao lado da porta sul, que dava para o norte. Ele me disse: o quarto que dá para o sul é para os sacerdotes encarregados do templo, e o quarto que dá para o norte é para os sacerdotes encarregados do altar. São eles os filhos de Zadok, os únicos levitas que podem aproximar-se do Senhor para ministrar diante dele. Depois ele mediu o pátio. Era um quadrado, medido 50 metros de comprimento e 50 de largura, e o altar ficava em frente do templo. A seguir ele me levou ao pórtico do templo e mediu seus batentes. Eles também tinham 2 metros e meio de largura. Em ambos os lados, a largura da entrada era de 7 metros e suas paredes salientes tinham 1,5 metro de largura em cada lado. O pórtico tinha 10 metros de largura e 6 metros da frente aos fundos. Havia um lance de escadas que dava acesso a ele, e 3 colunas em cada lado dos batentes. Nós continuamos aqui no próximo capítulo falando um pouco mais ainda nessas medidas aí. Eu sei que às vezes pessoas perguntam, né, mas por que isso? Se o Senhor escreveu, tem algum propósito. A gente só vai saber quando chegar lá com o Senhor. Ele vai nos mostrar tudo, como que era lá no céu, digamos assim, vamos usar essa linguagem, e como era o templo ali quando o povo de Israel servia o Senhor. Ele está trazendo também, mostrando como que era antigamente a questão dos sacrifícios, também a purificação dos pecados, enfim, ele está trazendo aí trazendo as medidas como eram preparados aí o pátio, os quartos, as portas, enfim. Mas terminamos aqui mais uma meditação. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.